Começando mais um bate-papo dentro do Psi Channel, hoje com Wilson Vieira Mello, que é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente o presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Ele tem mais de 60 publicações científicas no currículo e eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, Wilson, de estar conversando com você e agradecer você ter aceito esse convite de vir até aqui trocar essa ideia com a gente e colocar um pouco do seu conhecimento disponível. Obrigado, Gabriel, pelo honroso convite para poder estar aqui. Vai ser um prazer a gente poder trocar, né, conversar, enfim, e parabenizo a ti pela difusão da ciência e por aproximar, né, do grande público, né? Então vai ser um prazer a gente poder bater esse papo. Que bom. Wilson, conta um pouquinho para mim sobre o teu currículo, né? Você hoje é presidente da federação, mas você exerce outras funções também, né? Além de ser psicoterapeuta. A minha área de interesse primária sempre foi a clínica, né? Então eu acabei me aproximando da pesquisa por gostar de pesquisa, por gostar, né, do conhecimento de ponta, me encantar com a produção de conhecimento, por conhecer as fronteiras, né, de até onde a nossa ciência caminha. A gente sabe que quando a gente faz uma pesquisa, a gente não tira da cabeça do nada uma ideia de uma pesquisa, de um doutorado, alguma coisa, né? Que a ciência, né, o conhecimento se constrói no ombro de gigantes, né? Então a gente poder estudar, olha, até onde está explicado, até onde a gente conhece, quais são as perguntas que ainda não foram respondidas, foi uma coisa que sempre me trouxe grande interesse. Então, isso acabou fazendo com que eu me motivasse a fazer um mestrado, fizesse um doutorado, enfim, e tivesse também uma incursão na academia, mas a minha atividade principal sempre foi na clínica, né? Então, eu sou eminentemente um clínico, né? Eu trabalho no consultório, né? Tenho alguns contatos, né, com o mundo da pesquisa ao longo da minha formação e, eventualmente, alguma pesquisa que possa ser do meu interesse de desenvolver e de ter alguma publicação, podemos falar um pouquinho sobre elas, né, se for o caso, mas a minha atividade principal é o consultório e isso acaba levando à docência. Então, eu tenho dado aula em diversos cursos de pós-graduação pelo nosso país, né, porque eu entendo que dar aula é uma coisa que te obriga a estar atualizado, né? Então, de certa forma, isso acaba, Gabriel, melhorando a nossa prática clínica, por estar atento ao que tem de novo, ao que saiu de mais recente naquilo, de se preocupar em conhecer a intervenção baseada em evidências para aquele quadro, enfim, que está sendo o tema daquela aula lá, por exemplo. Então, isso acaba melhorando indiretamente a prática clínica. E, por outro lado, eu vejo que a prática clínica ela dá muito exemplo e cancha mesmo para dar aula, para poder trazer aquilo que às vezes está no artigo, que está no livro, no capítulo de livro, ali está de uma maneira mais teórica, e poder trazer numa aula, né? Assim, olha, a explicação é essa aqui, por exemplo, um paciente que teve tal e tal situação, e aí a gente traz um exemplo prático. Traz exemplos, casos. Então, assim, eu vejo como duas atividades que são complementares e que agregam muito uma outra, né? Fazendo um efeito sinergístico, porque, assim, quanto mais, né, se dá aula, né, mais eu acabo tendo que estudar acho, né, essa frase eu já ouvi, né, não lembro exatamente de onde, né, mas de que a melhor maneira da gente aprender é ensinando, né? E eu concordo muito com ela, porque eu aprendo muito, né, nas aulas que eu estou lá na função de professor, eu acabo aprendendo com aquele conhecimento que vai se consolidando à medida que a gente está dividindo aquilo com a turma, com as contribuições que os colegas fazem em sala de aula. Então, acho que é um ambiente muito rico, que sem dúvida contribui muito para a minha formação. É a minha experiência enquanto professor, né, que acaba, de certa forma, melhorando minha experiência quanto clínico. E as coisas vão se retroalimentando, né? Com certeza. Você é nascido aí no Rio Grande do Sul? Sim, eu nasci em Lagoa Vermelha, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? E eu me mudei para Porto Alegre em 1997, quando eu vim fazer faculdade. E por que você escolheu a psicologia, Wilson? O que na época te levou a esse curso? A minha família tinha uma expectativa muito grande que eu fosse juiz,
né? E eles eram contrários à ideia da psicologia. Até para eu vir numa cidade pequena, minha família não sabia exatamente o que um psicólogo fazia, então se tinha uma ideia meio caricata do psicólogo e que, enfim, não. Eu lembro que, inclusive, quando eu fui iniciar a fazer a matrícula, para o primeiro semestre, quando eu fui aprovado no vestibular para psicologia, né, que a minha família me orientou a escolher aquelas cadeiras que fossem comuns da psicologia e do direito, para se caso eu desistisse ao longo daquele semestre, eu não perder nenhuma disciplina. Podia complementar depois. Isso, então assim, foi algo assim que eu já tinha que ser veterinário, mas quando era mais jovem, minha ideia era ser veterinário, e depois cheguei a cogitar de fato o direito, mas nunca me interessei de fato por ir para essa área. E ao longo do ensino médio ali eu acabei tendo um interesse maior pela questão do outro, de poder ajudar as pessoas, de poder conhecer mais sobre o funcionamento mental do outro, né? Eu tinha alguns amigos, obviamente, né, no ensino médio, e eu era com frequência procurado para dar conselhos, né? Então, assim, muitos amigos tinham em mim como alguém para se aconselhar, e amigas também, enfim, às vezes situações que eu gostava daquilo, eu ajudava com um interesse genuíno, de fato, assim, quando me eu quero conversar contigo uma coisa e tal, geralmente era falar de algum problema, alguma situação, e eu me sentia muito à vontade com isso e valorizava, enfim. Então, na verdade, foi essa experiência social, né, assim, de adolescência que me fez acabar optando por fazer vestibular para psicologia, sem muita certeza de se eu iria gostar de fato ou não, e aí, à medida que fui ingressando no curso, me interessando especialmente pela terapia cognitiva, né, que teve um papel importante assim no quanto eu me identifiquei com a psicologia, porque eu vi uma condição de cientificidade naquilo que estava sendo apresentado, enfim, os bons professores que eu tive a oportunidade de ter, né, nessa área, e que, de certa forma, acabaram direcionando a minha formação complementar, né? Não aquilo que está na grade curricular, óbvio, por ser as disciplinas que cabiam a mim cursar para poder me formar. Mas eu procurei já desde a graduação fazer atividades complementares e outros cursos fora, grupos de estudo, enfim, e sempre nessa área, né? Em função do meu interesse crescente pela abordagem, enfim, né? Então, as terapias cognitivas e comportamentais, né? Desde o terceiro semestre da faculdade ali já começaram a virar minha paixão, assim, daquilo que eu dediquei a conhecer mais, a estudar. E aí depois, mestrado, doutorado, enfim, acabou indo nessa linha também. O mestrado você fez na Federal aí também? Não, o mestrado foi na própria PUC, eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul, em psicologia, e aí o meu mestrado foi também na PUC do Rio Grande do Sul, já no ano seguinte, eu me formei em 2002 e ingressei no mestrado em 2003. Defendi em janeiro de 2005 minha dissertação de mestrado, que era intitulada Estágios Motivacionais e tabagismo. Então, foi com pacientes tabagistas, né? Foi um estudo quase experimental, que foi feito no ambulatório de auxílio à cessação do tabagismo, ali do Hospital São Lucas, da PUC. Foram tratados 111 tabagistas que procuravam um ambulatório para parar de fumar, e aí a gente fez uma intervenção em que eram medidas em 4 tempos, né, os estágios motivacionais, enquanto os pacientes eram tratados com uma intervenção que era uma palestra de psicoeducação para o tabagismo e o tratamento com bupropiona a 300 miligramas durante 8 semanas. Então, essa era a intervenção que foi realizada ali. E aí, então, ao longo dessas 8 semanas, eram feitas as medidas dos estágios motivacionais, né? Então, qual é o impacto que isso tinha na motivação do paciente, né, para parar de fumar, o tratamento farmacológico associado a uma palestra de psicoeducação, na verdade, não é motivacional, era psicoeducativa sobre o tabagismo, mostrando foto de pulmão preto, enfim, e aquelas coisas que poderiam, de alguma maneira, persuadir alguém. Só que ali já eram pessoas que já tinham marcado o horário e já estavam ali para parar de fumar. Então, a amostra ela é enviesada nesse sentido que, teoricamente, todo mundo já apontava bastante na motivação para a mudança, porque eles já estavam ali para isso especificamente. Todos já queriam muito parar de fumar. Né? Então, já não é alguém assim, estamos pegando na população geral pessoas que querem e não parar de fumar para poder avaliar. Eram pessoas que queriam parar de fumar. Então, via de regra, a pontuação para parar de fumar já era bastante alta, já na primeira
intervenção ali, né? Você acha que dá para parar de fumar só com a ajuda da terapia? Olha, o que se sabe hoje, Gabriel, é que 50% das pessoas que tentam parar de fumar e não conseguem, provavelmente tem uma questão genética associada ali, que dificulta muito. Então, a gente vê assim, o que a pesquisa nessa área mostra, né? Que não interessa quantos cigarros a pessoa fuma por dia ou há quanto tempo fuma. Tem gente que fuma 40 anos, 2 carteiras e decide parar e para, né? Assim, minha neta pediu para eu parar de fumar, eu parei, né? Tem vários relatos de pessoas que decidiram parar e de uma hora para outra pararam. E outras pessoas que fumam 10, 15 cigarros por dia e que não conseguem largar, né? Que não conseguem, diminuem, aí recaem e voltam e tal. Então, o que se sabe é que existe, de fato, uma predisposição biológica para a adição, né? A diversas substâncias, incluindo a nicotina aqui, e que, de fato, a psicoterapia ela pode ajudar no ponto de vista comportamental, né? Do ponto de vista da dependência comportamental que está associada, né? O cigarro tem uma forte dependência comportamental. Então, os hábitos do fumante, né? Exatamente, a pessoa que, eu chego na parada do ônibus, no ponto de ônibus, eu acendo um cigarro sempre. Esse cara que vai pegar o ônibus é gatilho. Entra no carro, acende um cigarro, né? Eu lembro uma paciente que ela tinha uma escolinha infantil que ela atravessava a cidade praticamente de manhã cedo, ela que abria a escolinha às 7 da manhã, então ela saía muito cedo de casa. E ela dizia, meu horário preferido do dia é eu entrar de manhã no carro, em jejum, fumando meu cigarro, até eu chegar lá. E lá na escola eu tomo no café da manhã, começo o dia, na escola não podia fumar, então ela fumava esse cigarro aqui e fumava quando ela se fechava a escola à noite, né? Ela era dona, então ela abria e fechava. Quando ela saía da escola, eventualmente, quando eu estou muito estressada, no meio do dia eu saio para dar uma volta de carro, fumar um cigarro e voltar para a escola. Mas o horário que ela fumava, de fato, era de manhã indo para a escola e depois voltando para a escola de noite. E foi muito difícil para ela parar de fumar. E era só dois, em tese, né? 2 cigarros que ela tinha, mas é que ela tinha uma dependência comportamental muito forte ali dos hábitos, né? Então a gente pode concluir do que você está dizendo que a terapia ela vai entrar como complementar e não necessariamente como único tratamento nesse caso, porque a gente não tem muita indicação, né? Não chega para nós pacientes tabagistas querendo parar de fumar, é um número muito pequeno. Você acha que esses pacientes, os que querem parar de fumar, eles vão mais para a parte do medicamento primeiro? É que quando a gente fala de dependência, né, Gabriel, a gente está falando de dependência comportamental, né, os hábitos que a gente falou agora, mas existe também uma dependência fisiológica e cognitiva, né? Então, a dependência psicológica ou cognitiva envolve as crenças que o paciente tem de que o cigarro me acalma, o cigarro é uma companhia, né? Enfim, são crenças positivas acerca do comportamento, que eu acho que essa parte a psicoterapia pode fazer muito, assim como também a parte comportamental. Mas nós não podemos negar que existe uma dependência fisiológica e que aí essa parte ela pode ser, né, se a pessoa tem uma dependência fisiológica muito grande, né, é muito difícil para ela parar de fumar, não ter um suporte farmacológico, um suporte químico pode fazer com que de fato seja muito difícil alcançar o objetivo da abstinência total. E aí existem diversas estratégias para isso, desde paradas abruptas até paradas graduais, enfim, né, que são Várias estratégias diferentes. que a psicoterapia, eu acho que ela pode orientar, né, o paciente a conseguir parar. Então, hoje o que se sabe é o tratamento de primeira linha para o tabagismo é associando psicoterapia, em especial cognitivo-comportamental, com ênfase na prevenção da recaída e entrevista motivacional, associado ao tratamento farmacológico, né, que existem também mais de uma linha e tipos de medicamentos que podem ser utilizados, né, desde reposição de nicotina até medicamentos específicos para isso, como também antidepressivos, enfim, que podem ser utilizados especificamente para dar esse suporte neuroquímico, né, que está associado à dependência da nicotina. Wilson, dando continuidade na sua formação, como é que você sai de alguém que vira um terapeuta cognitivo para presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas? E aí já entrando um pouco sobre a federação, que eu gostaria de saber um pouco mais também. Qual a função dela? Como funciona, os associados, né? Ou qual a vantagem de um psicólogo hoje se ter a certificação da federação? Então, conta um pouco sobre isso. Sim. Tem várias perguntas, né, dentro da tua pergunta. Se eu vou começar pelo final, depois vai me Tá bom. perguntar o que pode ter ficado descoberto.
A Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, ela é uma entidade técnica, né, sem fins lucrativos, que ela conta atualmente com cerca de 4.000 associados, e ela é a maior e mais atuante instituição nessa modalidade, né, talvez na América Latina, assim, a mexicana, se ela está no tamanho da nossa, em termos de atuação, enfim. Mas ela é afiliada a outras instituições e federações, associações internacionais, né? Então tem cadeiras, né, cativas, participa anualmente de eventos, enfim, lá fora, tem diversas frentes de trabalho, né? Tanto na internacionalização da terapia cognitiva, praticada no Brasil, trazendo grandes nomes, né, do mundo para poderem participar dos nossos eventos aqui. Então, nós temos um congresso que atualmente acontece anualmente, né, que é o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas, que nós vamos ter a próxima edição vai acontecer em abril agora desse ano, online, em função da pandemia, mas que ela é um evento presencial e que agora, com essa nova realidade, provavelmente passe a ser híbrido, né, online e presencial também nas próximas edições. A federação tem também uma outra frente de trabalho, que é a certificação de terapeutas, né, que é uma preocupação, Gabriel, que a federação tem historicamente já, de melhorar a qualidade da psicoterapia que é implementada, né, no Brasil. Né? Então, a gente tem, qualquer um hoje se forma e pode se dizer terapeuta e não tem nenhuma regulamentação específica para isso. Então, a ideia da certificação é um selo de qualidade. Né? Então, em terapias cognitivas e contextuais, então, a prova ela envolve conhecimento de terapia cognitiva, comportamental e terapias contextuais de terceira geração, e que envolve conhecimento de psicopatologia, enfim. Então, para ser certificada, a pessoa tem que passar por são 3 etapas, né? A primeira etapa é uma etapa de análise curricular. Então, existe um edital em que os candidatos submetem o seu currículo com certificados, enfim, para atingir uma pontuação mínima curricular para passar para a segunda fase, que é a fase da prova objetiva. A prova ela é composta de 40 questões objetivas, nós temos 1/3 de questões consideradas fáceis, 1/3 de questões médias e 1/3 de questões difíceis e mais específicas. E aí, se tiver a pontuação mínima necessária na prova objetiva, aí vai para a parte prática, que tem que resolver um caso clínico. Então, é uma prova que tem 3 etapas, né? Se a pessoa conseguir passar, né, nessas 3 etapas, então ela tem um selo da federação, né, atestando, então, que ela tem a chancela da federação para trabalhar com terapias cognitivas e contextuais, né, com o selo da federação. É um selo de qualidade, é um selo técnico de qualidade. Isso, de fato, como o próprio nome diz, é uma certificação. Né? Ela não é um atestado que aquele profissional é infalível, obviamente, né? Mas ela, se eu estou me tratando com um profissional certificado, eu posso saber que ele passou por um procedimento que ele é bastante exigente do ponto de vista de conhecimento, né? Tanto teórico quanto prático também. Né? Então, nosso índice de aprovação nas edições tem sido, na média, 50%. Então, dentre aquelas pessoas que se consideram certificáveis, porque tem gente que não se candidata para fazer a prova. Então, nós estamos falando daquelas pessoas que se consideram certificáveis, 50% obtém, de fato, a aprovação no final da terceira fase. E aí, além da função, existem os cargos, né, dentro da federação. E como é que faz para virar presidente? O que te levou a assumir essa instituição? Na verdade, assim, é uma construção. Eu estou fazendo parte das diretorias desde 2011. Em 2011, eu fui convidado pela então candidata Carmen Beatriz Neufeld, né, a Bia Neufeld, né, da USP ali de Ribeirão Preto. A Bia me convidou para eu ser... Ela vai conversar com a gente também aqui. Ah, legal. A Bia é uma pessoa de uma excelente formação, né, com uma importância muito grande, inclusive dentro da federação e das terapias cognitivas e comportamentais no Brasil. Então, a Bia ela me convidou em 2011 para fazer parte da diretoria que ela estava encabeçando, né, que ela foi eleita como presidente naquela ocasião, e eu fui segundo secretário da gestão dela, que foi de 2011 a 2013. Aí, em 2013, ela se recandidatou à reeleição,
e ela foi reeleita, e aí, nessa ocasião, ela me convidou para ser vice-presidente dela. Então, eu fui vice-presidente na segunda gestão dela, e obviamente, nesse envolvimento com a federação, a gente acaba conhecendo o funcionamento dela e entendendo, né, sobre como é que a instituição funciona, né? Então, aí, nessa situação, Gabriel, da vice-presidência, foi quando foi na gestão dela que foi implementada a certificação de terapeutas cognitivos, em que ela me nomeou como vice-presidente, como coordenador tanto da comissão que estava implementando esse procedimento. A gente fez com base nos moldes do que foi feito no Canadá, a certificação de terapeutas no Canadá. A gente utilizou, vamos dizer assim, o mesmo estrutura de trabalho que a Federação Canadense utilizou, e a gente adaptou para a nossa realidade, né? O Brasil tem muito mais terapeutas que no Canadá, as pessoas não se conhecem tanto para não virar um pouquinho. Lá no Canadá, o primeiro grupo de terapeutas certificados foi por indicação, né? Olha, eu conheço o Gabriel, eu vou indicar o Gabriel porque eu sei que ele é alguém certificado. Então, ele ia ter. Então, as pessoas foram indicadas para compor o primeiro grupo dos certificados, que iam depois, a partir daí, certificar os demais, que se candidatassem a ser. Então, aqui a gente, para não ficar, vamos fazer um grupo dos amigos do rei, né? Aquelas pessoas que se Aham. conhecem, vou indicar porque é meu amigo, a gente criou um edital, né, com processo de análise curricular, e que nós tivemos nesse primeiro momento 84, se não me engano, 89, eu não lembro se 84, 89 terapeutas certificados nesse formato, mediante análise do currículo, né? Então, a pessoa tinha que comprovar que tinha pelo menos 10 anos de 15 anos de prática clínica em terapias cognitivas e comportamentais e titulação mínima também de mestrado, né, ou especialização na área, se fosse comprovado, enfim, que tivesse aquilo. Então, isso formou o primeiro grupo. E a partir daí, então, mediante provas, né, que é como acontece, então, desde 2014. Então, meu contato, para resumir, eu acabei encabeçando esse trabalho da certificação naquela ocasião, e aí isso acabou fazendo com que eu tivesse contato com muitos dos associados, muitas pessoas que participaram do processo de certificação nesse primeiro momento, acabaram me conhecendo em função disso. E aí, na eleição seguinte, a doutora Marilda Lippe foi eleita a presidente, ela me convidou para ser vice novamente dela. Então, eu continuei como vice, mas sob outra gestão, né, da coordenação da doutora Marilda, que ela foi também reeleita. Isso aí nós estamos falando aqui de 2015 a 2017, e aí ela foi reeleita em 2017. Pelo nosso estatuto, alguém não pode ocupar por mais de 2 gestões consecutivas o mesmo cargo. Então, eu saí da vice-presidência e fui ser primeiro secretário na segunda gestão da Marilda Lippe, e aí, então, em 2019, aí, então, acabei, então, assumindo a presidência da federação. Então, na verdade, não foi uma coisa assim que do nada apareceu. Um trabalho, né, de alguns anos, né, acompanhando outras gestões bem-sucedidas, né, e trabalhando para auxiliar ali a quem estava naquele momento. A função da diretoria é assessorar a presidência, né, a pessoa que está, enfim, conduzindo a federação, e eu tive essa oportunidade de ter tido a experiência de trabalho em 4 gestões antes de assumir a presidência, né? 2 com a Marilda e 2 com a Bia. E o nome Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, ela exclui as terapias comportamentais? Não, não, de modo algum. Na verdade, ela surge em 1997 como Sociedade Brasileira de Terapias Cognitivas, porque ela era um grupo de profissionais, enfim, que resolveram fundar essa instituição. Antes ela começou lá atrás, no início, muitas pessoas que fundaram a SBTC lá na década de 90 eram membros da a BPMC, né? Então, dissidentes da BPMC, né, de terapias de análise de comportamento, né, que seria uma co-irmã, né, que lá atrás, início, por ter uma postura, não sei atualmente se eles continuam com essa postura, mas era uma visão muito focada na análise do comportamento, né, e muito fechada para ideias mentalistas, né, que as terapias cognitivas, né, defendiam. Quando a gente fala que alguém é terapeuta cognitivo, essa pessoa, ela está implícito aqui nisso, Gabriel, que essa pessoa trabalha com ferramentas cognitivas e comportamentais.
Então, se nós formos pensar assim, do ponto de vista mais teórico, né, das intervenções, nós vamos ver que a análise do comportamento e as terapias cognitivas, elas diferem muito mais do ponto de vista filosófico do que empírico. Na prática, né, se nós tivermos um paciente que ele entrou num elevador e ele teve um ataque de pânico, e aí ele desenvolveu uma fobia de elevador depois dessa experiência, né, aversiva dentro do elevador, tanto um terapeuta cognitivo quanto um analista do comportamento vai trabalhar com dessensibilização sistemática, porque é o que funciona. Então, a gente pode pensar nessa perspectiva funcional cognitiva, né, e que é a visão da terapia cognitiva, das terapias que estão embaixo do guarda-chuva dessa família de abordagens, né, das terapias cognitivas, comportamentais, contextuais, baseadas em aceitação, mindfulness, né? Então, está tudo embaixo desse guarda-chuva. Tanto que a nossa prova de certificação engloba o conhecimento de todas essas áreas, incluindo a análise do comportamento, né? Então, existem questões também específicas sobre conhecimento de análise de comportamento na prova de certificação de terapeutas cognitivos. O caso clínico, Gabriel, que é feito, que é a parte prática da certificação, é apresentado um caso clínico e o terapeuta pode escolher entre infância e a criança e adolescente ou adulto, ele escolhe qual é que ele prefere, e ele, supor que ele escolha tratar um paciente adulto, ele pode escolher tratar aquele caso clínico com qualquer uma das abordagens. Ele pode escrever um tratamento dentro da terapia do esquema, pode escolher dentro da análise do comportamento, dentro da ACT, da DBT, enfim, daquilo que ele julgar que é o mais apropriado, que for o conhecimento dele. E se tiver uma coerência, né, teórica, metodológica dentro daquilo ali, então ele pode ser um certificado como terapeuta, fazendo um caso de análise de comportamento, por exemplo. Perfeito, Wilson. Eu te perguntei isso porque gera essa confusão, né? A gente tem algumas nomenclaturas na literatura, ou mesmo, né, entre os alunos ou psicólogos, a gente tem essas nomenclaturas cognitiva e comportamental, muitas vezes dizendo ser a mesma coisa, outras vezes dizendo ser coisas diferentes. Então foi por isso que eu pedi para você esclarecer esse tema para a gente. Você tem uma outra especialidade que é a terapia comportamental dialética. Você poderia explicar um pouquinho qual é a diferença dessa dialética? Sim, a terapia comportamental dialética, Gabriel, ela é uma abordagem que ela foi desenvolvida no final dos anos 80, início dos anos 90, por uma psicóloga americana chamada Marsha Linehan. A Marsha Linehan, ela tem uma história de vida, né, pessoal bastante interessante, está publicada num livro que, infelizmente, nós ainda não temos ele em português, né, é Building a Worth Living, o nome da publicação em inglês, foi construindo uma vida que vale a pena, né, foi publicada, saiu o livro em dezembro de 2019, e nessa publicação ela conta, né, sobre a história pessoal dela, o desenvolvimento da terapia comportamental dialética, né, como uma abordagem que foi desenvolvida inicialmente para tratar mulheres suicidas, mulheres com comportamento automutilatório, com graves comportamentos associados à desregulação emocional, e que acabou virando um tratamento conhecido por pacientes borderline. Então, nos anos 90, né, ela foi elencada pela APA, pela Divisão 12, né, da Força Tarefa, aquela da APA que avalia as práticas baseadas em evidências, como sendo a única abordagem provavelmente eficaz para o tratamento de transtorno de personalidade borderline, né, desde os anos 90, e de lá para cá ela só ganhou mais corpo, né, na literatura, com diversas publicações mostrando a efetividade dessa intervenção para esse público, mas ela não está sendo utilizada atualmente exclusivamente para tratar pacientes borderline. Então, a gente hoje utiliza a terapia comportamental dialética como uma terapêutica de primeira linha para aqueles casos em que a desregulação emocional é o aspecto central, né, do caso, pacientes que têm múltiplas comorbidades, que têm casos mais graves, mais complexos, porque é uma intervenção transdiagnóstica que acaba indo além, né, do trabalho com pacientes borderline. Então, enfim, é uma abordagem que eu acabei tendo contato com ela pela primeira vez em 2004. Foi quando eu comecei a estudá-la. Como ela é uma abordagem, Gabriel, que ela envolve um time de consultoria de terapeutas, um grupo para treinamento de habilidades, né, dentro dos modos de tratamento defendido pela DBT, eu não consegui, em 2004, ter contato com outras pessoas que também estivessem estudando ou ter pessoas que pudessem fazer parte de um time de consultoria ou mesmo ter um grupo de treinamento de habilidades.
Então, de 2004 a 2015, eu trabalhei adaptando, na verdade, a terapia comportamental dialética à prática clínica em terapia cognitiva, que é a minha base, né, minha base teórica, né, de onde eu venho. E aí, em função disso, né, em 2015 foi possível, né, com cursos que começaram a surgir na área, as pessoas começaram a conhecer um pouquinho mais a abordagem, então foi possível ter o primeiro time de consultoria de terapeutas, a gente conseguiu ter um grupo para treinamento de habilidades, o coaching telefônico, que já era, isso já tinha desde antes, mas enfim, foi possível implementar a DBT de fato como ela é desde 2015, né? Então, assim, nesses últimos anos, tenho tido a oportunidade de poder trabalhar com uma equipe, né? Atualmente, o time que eu estou vinculado é um time que é composto por 7 profissionais, incluindo a mim, são 3 psicólogos e 4 psiquiatras que fazem parte desse time, todos com formação e trabalhando com terapias comportamental dialética e outras abordagens também de cognitivas de terceira geração, e que a gente tem um time, consegue ter hoje o grupo para treinamento de habilidade, está acontecendo agora em função dessa situação do Covid-19, acontecendo online, mas ele era inicialmente presencial, e a nossa ideia é, assim que possível, a gente ter um grupo que funciona na modalidade online e um outro presencial também, para poder atender aqueles pacientes que preferem ser atendidos presencialmente. A dialética, ela tem alguma relação com a terapia dos esquemas? Porque a terapia dos esquemas, ela se propõe também a tratar transtornos de personalidade, né? Não, não. São abordagens eu diria que a terapia do esquema do Jeffrey Young, ela tem uma base muito mais cognitivista do que a DBT, que ela também é cognitiva, né? A terapia comportamental dialética ela também é cognitiva, mas ela é muito mais comportamental. O entendimento na DBT ela é muito mais baseado na análise do comportamento do que na abordagem cognitiva em si, apesar de também se trabalhar com crenças e pensamentos na terapia comportamental dialética. A dialética ela é uma abordagem que ela tem 3 correntes de pensamento que foram unificadas de uma maneira, na minha opinião, brilhante pela Marsha Linehan, que é a ciência comportamental, né, a análise do comportamento, as práticas Zen contemplativas. Então, existe uma forte influência do Zen budismo, das práticas de mindfulness que ela trouxe para dentro da terapia comportamental. Tanto é que o primeiro nome que a Marsha Linehan pensou para a abordagem, Gabriel, ela era terapia comportamental Zen, isso nos anos 80. E aí alguém, sabiamente, disse para ela, Linehan, não vão te levar a sério com esse nome, né? Ainda mais nos anos 80, né? Não ia funcionar muito bem profissionalmente isso. Então, ela acabou um dia conversando com uma colega da Universidade de Washington, né, explicando para a colega a abordagem que ela estava desenvolvendo e tudo mais, e a colega disse para ela, olha, Aline, isso que está falando tem tudo a ver com dialética, que é algo que o meu marido, que é filósofo, também era professor da Universidade de Washington, meu marido trabalha com dialética e tem tudo a ver com isso aqui. E aí a Aline foi atrás para entender o que era dialética, ela até então nunca tinha ouvido falar. E aí ela viu que na filosofia, então, tem esse termo que ele é utilizado por mais de um filósofo, dizendo, às vezes, coisas distintas, né, explicando o que é a dialética. A gente vai ter Schopenhauer se referindo à dialética como persuasão, por exemplo. A gente vai ter Hegel e Marx, também filósofo do século XIX, que se refere à dialética como sendo equilíbrio e síntese de opostos, que é o que dentro da DBT significa a dialética, né? A ideia de que as coisas podem coexistir, né? Que a resposta para uma pergunta pode ser sim e não, né? Que eu posso entender que eu gosto e não gosto de alguém, né? Que eu amo aquela pessoa, mas eu também tenho raiva dela. Então, entender a possibilidade das coisas coexistirem. E ela entendeu que isso fazia muito sentido dentro de uma psicoterapia. Então, ela trouxe, né, essa junção, né, da ciência comportamental, das práticas zen contemplativas e da filosofia dialética dentro de uma terapia bastante estruturada, que não existe um protocolo da DBT, mas ela é um tratamento modular, né? Então, que existem estágios, né, fases diferentes de tratamento que são implementados, então, para tratar esses casos mais graves e complexos. Num dos seus livros, o título tem Estratégias Psicoterápicas e a Terceira Onda. Não é? Quando a gente fala de terceira onda, nós estamos falando dessas terapias mais modernas?
As terapias de terceira geração, eu utilizei, sabe que eu utilizei, Gabriel, o termo terceira onda nessa publicação de 2014, muito influenciado pelo Reis, que utilizou esse termo, a terapia de terceira onda, né? Ele tem um artigo de 2004, né, Steven Reis, em que ele apresenta a ACT como sendo a terapia de terceira geração, né, de terceira onda, chamando, né, é nessa publicação que ele chama a terapia comportamental de a primeira onda, né, como modelo comportamental lá atrás, na primeira metade do século passado, né, com uma terapia muito forte, mas que, melhor dizendo, uma teoria muito forte, que fazia concorrência à psicanálise, mas com uma aplicabilidade clínica pouca, né, muito mais focada na psicologia da aprendizagem, no entendimento das instituições em si, do que da clínica em si, né? E aí, quando surge o modelo da terapia cognitiva do Aaron Beck, ou da terapia racional emotiva comportamental, né, da TREC, né, do Albert Ellis, ou a teoria dos construtos pessoais do George Kelly, que são autores mais cognitivistas, que eles acabam trazendo uma ideia de trabalhar esses aspectos mais cognitivos do tratamento, linkando com a terapia comportamental também, utilizando ativação comportamental, utilizando o conceito de reforço, punição, contracondicionamento nas técnicas de relaxamento, enfim, trabalhando todos os pressupostos do modelo comportamental. O Reis chamou isso, então, de a segunda onda, que é um avanço, quer dizer, nós saímos da ideia só de trabalhar contingências ambientais para trabalhar isso aqui junto com aspectos mais mentalistas. E o que o Reis coloca é que a terceira onda seria uma mudança da maneira de lidar com esses aspectos cognitivos. À medida em que ele olha para as crenças, e ele não trabalha mais como Beck postulava, né, que eu preciso modificar as crenças e reestruturar as crenças, sim trabalhar a minha relação com esses pensamentos. Então, a relação com os pensamentos que eu tenho, aí entra todo o trabalho de distanciamento cognitivo, de desfusão cognitiva, né, que essas abordagens de terceira geração trabalham, que elas dão uma opção a mais de como trabalhar com a cognição, né? Saindo da ideia de que eu preciso necessariamente reestruturar, eu posso fazer, inclusive, trabalhando no mesmo setting terapêutico, eu posso trabalhar reestruturação quando apropriado, quando aquilo não estiver funcionando, eu posso utilizar a desfusão cognitiva da ACT, por exemplo. Então, o livro, esse aqui, só para te responder dessa publicação, ele tenta trazer, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte traz uma parte mais de técnicas das terapias cognitivas e comportamentais, e a segunda parte ele descreve as principais abordagens de terapias de terceira geração. Né? O nome onda, eu apesar de ter usado no livro, né, no título, eu não gosto muito do termo onda, porque dá uma ideia de que a segunda onda é melhor que a primeira, que a terceira é melhor, eu vou esperar sair a quarta para estar atualizado. Né? Fica uma analogia aí com o novo iPhone, né? Eu quero ter o último modelo. E não é isso, né? Na verdade, assim, a ideia da onda que o Reis discute, inclusive em publicações posteriores, que ele foi muito atacado por isso, né? Por colocar, de repente, a terapia dele como sendo a mais moderna e mais indicada, né? Chamando de a nova onda das psicoterapias. O Reis, em publicações posteriores, ele coloca de maneira clara, dizendo que a ideia nunca foi dizer que as outras ondas tinham sido esquecidas ou que elas deveriam ser deixadas para trás, né? Mas que uma onda ela acaba assimilando a energia da onda anterior e elas acabam deixando para trás também uma costa modificada, né? Então, que a costa da praia ele também vai se modificando à medida que as ondas vão chegando, né? Então, que na terceira onda tem muito da primeira e da segunda onda também presente. Então, essa ideia me agrada muito. É uma evolução de conceitos que vai acontecendo, né? Você vai agregando, compreendendo mais os fenômenos que você estuda, você vai agregando conhecimento e aí você vai produzindo cada vez mais no sentido da evolução da psicoterapia. Principalmente, Gabriel, por poder enxergar com humildade as limitações da nossa abordagem. Né? Se nós formos ver assim, um livro clássico da terapia cognitiva, né, de 97, publicado em 95 nos Estados Unidos, mas traduzido pela Artimed para cá em 97, que é o livro da Judith Beck, né, uma grande autora da terapia cognitiva, filha do Aaron Beck, né, do criador, em que a Judith publicou o livro em 95 lá nos Estados Unidos, o livro Terapia Cognitiva, Teoria e Prática. E em 2013 foi lançada a segunda edição, e esse livro se chama, em 2013, Terapia Cognitivo-Comportamental,
teoria e prática. Então, ela própria insere o comportamental no nome na segunda edição, reconhecendo que a terapia cognitiva ela tem, em grande parte, um trabalho que ele é comportamental, né? Então, acho que isso mostra a evolução e a crítica que a própria terapia cognitiva faz, né, em relação ao quanto existe de comportamental no modelo defendido até então, né, pelos cognitivistas. E se a gente olhar para uma perspectiva mais, uma psicoterapia mais baseada em processos, utilizarmos hoje aquilo que tem, que mais funciona, né, a gente vai ver que existe uma tendência, Gabriel, de que a gente comece a deixar de lado as igrejinhas, né, assim, eu sou cognitivista, eu sou terapeuta de esquema, eu sou arte, eu sou DBT e tal, e que a gente tem que começar a olhar para aquilo que funciona. A gente chegou no momento, Gabriel, como da psicoterapia como ciência, em que a gente tem que olhar para aquilo que funciona. A gente não precisa mais de gurus, né? De seguir, eu sou fã do Reis, eu sigo o que o Reis diz. Olha, a teoria do Reis é uma teoria que tem uma aplicabilidade muito boa para alguns casos clínicos, não é a terapêutica de escolha para todos os pacientes, como nenhuma abordagem é. E se eu puder olhar para aqueles processos baseados em evidências e olhar para os procedimentos baseados em evidências que a literatura aponta, a gente pode pensar que num futuro breve nós teremos a psicoterapia baseada em processos como um sinônimo de psicoterapia baseada em evidências, e que cada vez menos vai ser necessário a gente chamar de terapia cognitiva, terapia comportamental e tal, porque nenhuma abordagem dá conta de tudo que se faz numa psicoterapia. A gente trabalha conceitos da neurociência, a gente trabalha conceitos da psicologia evolucionista, a gente trabalha conceitos da psicologia comportamental, da psicologia social. Então, nenhuma abordagem dá conta na sua nomenclatura de tudo que é feito numa psicoterapia baseada em evidência. Essa é uma discussão muito pertinente, porque na graduação você tem as disciplinas e mesmo as matérias de estágio nas escolas clínicas das faculdades, você tem elas divididas por uma questão de aprendizagem teórica, prática. Mas não necessariamente porque você quer dividir essas pessoas em torcidas diferentes, né, que vão defender, às vezes até de forma extrema, uma ou outra forma de tratamento. Primeiro que o objetivo final de todas é a mesma, não é? Que é você contribuir com a qualidade de vida, você contribuir com o equilíbrio emocional, com diminuição dos sintomas dos seus pacientes. E segundo, porque a gente vê que para cada situação que é colocada para nós, diferente, você precisa lançar mão de ou conceitos teóricos ou ferramentas práticas que você pode usar de uma ou outra psicoterapia correlata com aquele trabalho que você está fazendo. Então, essa divisão que acontece nas graduações, depois você pode até se especializar numa pós, ela é dividida por uma questão teórica e prática do ensino. Mas não que essas abordagens não possam se conversar na prática clínica do consultório. Então essa discussão é muito pertinente e essa visão moderna e futura de que a gente vai integrar cada vez mais o que tem evidência no nosso trabalho, tira essa necessidade de você ficar com a bandeira do seu time o tempo todo. Então o que você vai buscar fazer, a sua atuação, vai ser baseado naquilo que demonstra melhora para os pacientes. E nada melhor do que resultados. Né? Exatamente. Eu acho que a gente está num momento assim, das terapias cognitivas e comportamentais, né, de pensar assim, que a TCC moderna ela coloca muito menos foco, Gabriel, nos protocolos para tratamento de síndromes, né, e que como a terapia cognitiva surgiu, ela surge como tratamento TCC da depressão, TCC da bulimia nervosa, TCC da transtorno de ansiedade generalizada. Então, tratamentos muito protocolares e focados em síndromes específicas. E hoje em dia eu vejo ela colocando muito menos ênfase nessas síndromes, né, e mais foco sobre processos baseados em evidências ligados a procedimentos baseados em evidências. Então, acho que uma nova definição, né, dessas terapias, quando pensa, né, a tua pergunta ali, tá, mas na terapia, na federação, né, vocês também recebem terapeutas comportamentais? Sim, porque uma nova visão dessa abordagem cognitiva, né, que foi, por que o nome é Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, porque lá atrás ela surge desse movimento cognitivista, mas ela entende hoje como um tratamento estratégico personalizado, que ele surge
da conceitualização do caso, ou seja, eu olho para o caso e vejo como é que eu posso melhor compreender e entender esse caso aqui, incorporando estratégias cognitivas, comportamentais, baseadas em aceitação, além de equilibrar, né, uma relação terapêutica que permeia, que costura tudo isso, né? Então, esse aspecto que a gente vai observar, né, assim, de termos as TCCs, né, com um olhar mais amplo, cada vez menos vai justificar nós chamarmos de TCC, porque TCC, o termo não põe embaixo desse guarda-chuva tudo que é feito dentro de uma prática baseada em evidência. Ele é muito divisório, né? TCC, então ele é muito divisório. Você tem um outro livro que contém no título Como Tratar Pacientes na Vida Real. O que você quer dizer com tratar o paciente na vida real? É trazer essa realidade para dentro do consultório? Como é que você lida com isso nesse livro? Esse livro é um livro que foi organizado por mim e publicado em 2019, que é um livro que tem, fundamentalmente, um livro de técnicas em psicoterapia. Então, nesse livro, ele está dividido em 26 capítulos, em que são apresentados em cada capítulo técnicas daquela abordagem em si, exatamente com esse olhar mais transteórico para a intervenção. Então, tem capítulos de análise do comportamento, tem capítulos de terapia cognitiva, de TREC, capítulos de terapia metacognitiva, terapia de esquema, DBT, RODBT, que é uma outra abordagem também que está dentro da origem da DBT, mas que é outra abordagem diferente. As práticas baseadas em mindfulness, né? Terapias programa de redução de estresse baseado em mindfulness, do Kabat-Zinn. Então, enfim, olha para a intervenção em si. Então, é um livro que tem muito pouco de teoria apresentando essas abordagens e foca na prática. Olha, tem 1 ou 2 parágrafos contextualizando o que é essa abordagem, depois e as técnicas são essas. Então, é um livro que dá para a gente pensar assim como a ideia pensada inicialmente era de tentar trazer assim uma publicação bastante completa que pudesse trazer técnicas que eu possa mesmo tendo uma origem, né, uma base mais comportamental, eu poder me valer de uma intervenção que funciona para um paciente que tem, por exemplo, um quadro de depressão com ansiedade comórbido, né? Um transtorno de ansiedade e depressão comórbido. Se nós pensarmos em olhar para as evidências, se nós pensarmos assim, tem um paciente que tem um transtorno de ansiedade. O que tem mais evidência na literatura mostrando resposta para um paciente com transtorno de ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental. Então, é o que tem maior corpo de evidência. E o que a literatura nos informa acerca disso. Então, vamos pensar que trabalhar reestruturação cognitiva, exposição, dessensibilização com esse paciente faz muito sentido. Só que, se esse cara tem comorbidade entre um transtorno de ansiedade e uma depressão, a ACT tem resposta superior. Então, eu tenho que conhecer a literatura para poder ver que, olha, se eu estou com um paciente e essa dobradinha, ansiedade e depressão, ela é muito comum na clínica, se eu tenho um paciente que tem isso, eu tenho que conhecer quais são as ferramentas que a terapia metacognitiva, que trabalha com a ideia, né, do distanciamento dos pensamentos, que é o mesmo que a arte vai chamar de desfusão cognitiva, né? Como é que eu posso incorporar isso dentro da minha prática clínica, pensando em oferecer a melhor intervenção para o meu paciente? Então, é um livro que tem essa preocupação, né, de fazer uma apresentação das técnicas de uma maneira muito prática, né? Então, por isso que o nome é a prática, né, das psicoterapias, né? Como tratar o paciente na vida real, porque, de fato, é um livro que se ocupa de trazer a prática. Tem muito pouco do aspecto teórico nele, porque a ideia foi, de fato, fazer um manual de técnicas. É na vida real do terapeuta, né? No dia a dia do consultório. Os desafios. Para sair daquela coisa caricata, às vezes, né, Gabriel, que a gente tem até algumas publicações que até trazem casos clínicos, por exemplo, mas de uma maneira, às vezes, muito caricata, né? Aquele paciente que você pergunta para ele, ele responde direitinho aquilo que você quer que ele pergunte, aí tu explica e ele entende de primeira, e tu manda ele fazer e ele melhora. E a gente vai ver que na vida real os nossos pacientes não respondem a isso. Os nossos pacientes, eles têm comorbidades, os pacientes têm dificuldades, limitações importantes em relação a aderir a um programa de tratamento protocolar, um tratamento
baseado em evidência. Então, implementar um tratamento baseado em evidência não é só plug and play ali e vai funcionar, né? Faz aqui que o paciente vai melhorar. Tem uma série de questões contextuais que têm que ser colocadas que o livro tenta discutir nesse sentido. A gente está até agora já em processo de produção de um novo livro, que vai sair pela Artimed, que é um livro de casos clínicos, especificamente sobre casos clínicos, que está sendo organizado pelo André Moreno e por mim, e vai ser pela Artimed agora em 2020, provavelmente início de 2022. E a gente está escrevendo os capítulos, então, exatamente sobre a psicoterapia baseada em evidência, a problemática atual que nós temos para o problema do diagnóstico, a transição do modelo categórico DSM-4 para o modelo dimensional, que a CID-11 e o DSM-5 se propõem a introduzir, não trazem ainda claramente, mas eles introduzem isso, e também a apresentação de casos clínicos específicos que podem, de alguma maneira, trazer um entendimento de uma maneira mais próxima do que é a realidade do psicoterapeuta, em especial a prática clínica aqui no Brasil. Esse é um outro tema que eu queria conversar com você. Você participou da coleta de dados, de estudos, para a construção do CID-11, que é o Código Internacional de Doenças. No caso do CID-11, é o mais atualizado que nós temos, né? Como é que você vê essa questão diagnóstica atualmente? Porque a gente tem tido algumas mudanças importantes. Como é que você vê também que os psicoterapeutas estão se atualizando e se preparando para esses diagnósticos no consultório, Wilson? O que eu vejo, Gabriel, existe uma tendência crescente no interesse pelas abordagens e entendimento mais transdiagnóstico, né? O que a gente teve assim ao longo das últimas décadas, né, foi uma certa frustração em relação ao modelo atual de psicopatologia, né, em que a gente ainda muito focado num modelo de critérios de sim ou não, né, de presença ou ausência do critério. E o que a gente vai ver é que no mundo real esses nossos pacientes dificilmente se enquadram naquilo que o manual está apresentando, né? Aquela coisa rígida, né? Se nós pegarmos déficit de atenção e hiperatividade, tem um critério lá, né? Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes. Aí o terapeuta, sim, o paciente tem isso. Aí o outro, frequentemente reluta, antipatiza envolver-se em atividades cognitivas, né? Que demandem mais energia. Sim, esse mais ou menos. O sim e o sim mais ou menos é contado como sim igual. E isso é um problema. Porque quanto mais rígida for uma categoria diagnóstica, menos sensível ela é. E os nossos pacientes não se enquadram exatamente naquilo que está descrito ali. Então, existe uma grande, muitas vezes, necessidade do clínico ter que flexibilizar os critérios para poder atender aquilo que o manual está pedindo. E muitos casos subclínicos que acabam não sendo diagnosticados, não é visto aquilo, porque não atendem os critérios daquilo que seja necessário para aquele quadro clínico. Então, essas dificuldades, somado à enorme quantidade de comorbidades que a gente vê na clínica, né? Vamos pensar que se eu tenho um paciente na clínica hoje que ele tem um único diagnóstico, esse cara é a exceção. Porque, via de regra, nossos pacientes têm 2, 3, 4, 5 diagnósticos e todos eles estão corretos. Ele atende, de fato, os critérios para todos esses diagnósticos. Então, isso acaba fazendo, Gabriel, que a gente possa entender que nos últimos anos nós tivemos um aumento significativo do número de diagnósticos e não me parece que nós vamos melhorar nossa capacidade compreensiva aumentando o número de diagnósticos, saindo daqui a pouquinho DSM-6 com, ao invés de ter 300 e poucos diagnósticos, ter 500 para dizer que nós estamos entendendo mais. Eu acho que o caminho é o contrário. A gente tem que começar a olhar para um raciocínio mais dimensional para a clínica, vendo quais são aqueles componentes de processos da psicopatologia que estão presentes ali, que possam nos ajudar a ter um olhar, por exemplo, se nós pegarmos, Gabriel, a desregulação emocional, né, que é algo muito falado e muito observado na clínica. A desregulação emocional está presente em muitos capítulos da CID-11 e do DSM-5. Então, nós vamos ter pacientes bipolares com desregulação emocional, nós temos pacientes com transtorno de ansiedade, pacientes com transtorno de personalidade. O que é a desregulação emocional, Wilson? Você pode só comentar ela? Desregulação emocional é quando eu acabo agindo, muitas vezes, guiado pela minha emoção. Né? Vamos pensar que alguém que é regulado emocionalmente, Gabriel, a pessoa consegue dissociar a emoção do comportamento.
Eu consigo estar ansioso aqui contigo e mesmo assim conseguir conversar. Né? Alguém que é desregulado emocionalmente está ansioso e se desorganiza com isso. Eu posso estar com raiva de alguém e mesmo assim conseguir ser gentil com aquela pessoa, mesmo estando com raiva. Então, nós podemos resumir a ideia da desregulação emocional como uma capacidade de dissociar o comportamento da emoção. Eu posso agir independente de como eu estou me sentindo. Então, independente de como eu me sinto, eu consigo escolher comportamentos que sejam hábeis, né, habilidosos para aquela situação. E isso está presente em diversos sintomas, em diversos diagnósticos. Em diversos diagnósticos, em diversos capítulos do manual. Então, nós podemos pensar que uma forma de entender a psicopatologia é entender a desregulação emocional como problema, e não a bipolaridade ou o transtorno que for. Até porque, do ponto de vista neuroquímico, se nós formos sair de um aspecto mais comportamental para olhar para o cérebro, a maioria dos pacientes são tratados com antipsicóticos atípicos que respondem a todas essas categorias aqui. Nós vamos tratar um paciente com antidepressivos, com anticonvulsivantes, com próprios estabilizadores de humor, como o lítio, com benzodiazepínicos, e essas 5 classes farmacológicas tratam todos os 300 diagnósticos que aparecem ali no DSM. Então, até do ponto de vista neuroquímico, nós não temos essa especificidade que a nosologia psiquiátrica atual nos apresenta. Então, se nós pensarmos, bom, pacientes com desregulação emocional se beneficiam de uma intervenção mais focada na aquisição de habilidades para tal, para regular as emoções, como a DBT, por exemplo, postula, e respondem a um tratamento farmacológico que envolve essa classe medicamentosa ou essa outra aqui, a gente pode ter um entendimento talvez até mais completo e mais parcimonioso, com menos tempo de treinamento, com menos complexidade e gavetinhas que a gente tenha para poder guardar, a gente pode entender o funcionamento do nosso paciente. Existe um movimento, Gabriel, que aí é um outro tópico, mas está relacionado a isso, que talvez seja interessante comentar aqui. Claro, fica à vontade, Wilson. Vamos conversando. Quando saiu o DSM-5, ele surgiu com um entusiasmo muito pobre por parte da comunidade científica. Ele empolgou muito pouco, se esperava muito mais do DSM-5 do que ele conseguiu oferecer. A CID-11 está saindo agora e ela está vindo muito parecida com o DSM-5. Ela teve algumas mudanças da CID-10 para 11, muitas coisas mudaram, mas ela mudou em direção ao que o DSM-5 postula. Então, o que a gente vai ver é que ela também não é um manual que vai nos responder às diversas perguntas que nós temos ainda em relação a sofrimento mental e a psicopatologia. Em especial, Gabriel, porque falta ainda mais contribuições da área da genética, mais contribuições da área da neurociência, da própria psicologia cognitiva, experimental. A gente ainda tem muito pouco de contribuições dessas áreas, da neuropsicologia, enfim, para nos ajudar na compreensão e no diagnóstico em si. Então, são ainda manuais muito preocupados com comportamentos, com sinais e sintomas ali que são observáveis, e isso norteia o nosso raciocínio nosológico. O RDoC é a antítese disso, uma proposta que está sendo desenvolvida pelo National Institute of Mental Health, que é a Agência Nacional de Saúde Mental Americana, que é, vamos dizer, a principal apoiadora política e financeira da APA, e a Associação Psiquiátrica Americana, e que eles tiveram como uma descontentamento em relação ao resultado do trabalho da comissão da DSM-5, retiraram esse apoio político e financeiro e acabaram propondo, então, o desenvolvimento de um manual mais focado em aspectos biológicos, que é a proposta do RDoC, que é uma pesquisa que foca muito mais nos aspectos biológicos, só que ele cai lá no outro ponto, que é, muitas vezes, acabar reduzindo a psicopatologia a transtorno do cérebro. Então, eles têm, eu diria assim, hoje, uma contribuição nula para a clínica. Dificilmente alguém consegue hoje, baseado no que já tem do RDoC apresentado, conduzir a sua prática clínica. E ele está sendo muito mais utilizado na pesquisa inicialmente, e ele está lá no outro extremo. Então, eu acho que nós precisamos ainda achar um modelo de psicopatologia que possa pegar o que tem de válido no RDoC, esse aspecto biológico, entendendo que, de fato, os transtornos mentais são transtornos do cérebro, de fato, são transtornos cerebrais,
mas sem deixar de levar em consideração os aspectos ambientais, contextuais e comportamentais que estão presentes na psicopatologia. Você participa de uma série de eventos internacionais, até mesmo representando a Federação Brasileira. Como é que você vê a atuação do psicoterapeuta em relação às diferenças culturais? Você vê que a gente tem uma teoria que é única, então a gente faz a leitura dessa teoria, mas em cada país, em cada sociedade, nós vamos ter fatores culturais que até mesmo influenciam a visão diagnóstica, por ser subjetiva. Como é que você vê, nessas participações internacionais que você tem, as diferentes visões culturais dos psicoterapeutas da TCC? Sem dúvida, a gente precisa levar em consideração os aspectos, né, da cultura, e o próprio DSM-5 ele teve essa tentativa de tentar de aproximar, Gabriel, se nós pensarmos que o manual ele se propõe a ser um manual usado no mundo todo, ele tem que contemplar essas diferenças culturais. Então, nós vamos ter, por exemplo, no DSM-5, tem dentro daquele do capítulo principal do diagnóstico, tem um outro diagnóstico, um subdiagnóstico ali, que é outro, aí o nome do capítulo especificado, né? Que é, por exemplo, tem transtorno de ansiedade. A gente tem capítulo de transtorno de ansiedade, aí tem ali descrito quais são os transtornos de ansiedade, e tem lá que é outro transtorno de ansiedade especificado. Dentro desse subcapítulo tem outros diagnósticos que eles são compatíveis com o funcionamento daquela categoria, mas eles não atendem o limiar diagnóstico para o diagnóstico principal. Então, ali tem essas variáveis culturais ali apresentadas. Então, a gente vai ter, por exemplo, um diagnóstico de uma paciente que tem o nome aqui é o CAP, não sei se é essa pronúncia que é feita, mas é um diagnóstico em que, por exemplo, no Camboja, em alguns países do Oriente, tem algumas pessoas que têm crises de ansiedade similares ao ataque de pânico, mas com a preocupação de que uma substância similar ao vento possa entrar na corrente sanguínea e isso levar a sintomas, então, de ansiedade, enfim, aquilo que eles estão descrevendo ali durante aquela crise. Então, isso é algo que, para a nossa cultura, não faz muito sentido. Não existe, né? A gente nem não ouve falar disso. Nem se ouve falar desse tipo de preocupação, mas lá existe. E na Ásia venta muito, né? Então, assim, tem uma questão, até pensando na psicologia evolucionista, por que os orientais têm o olho puxadinho e tal? Porque venta muito na Mongólia, no Japão, na China e tal. Então, eles, ao longo dos milhares de anos que estão aqui, acabaram ficando com o olho mais fechadinho, porque tem muito vento, de fato, para lá. Então, essa questão desenvolvimental, evolutiva e o contexto a qual essa cultura se desenvolveu, o vento é algo, um fenômeno natural que participa muito, né, vamos dizer assim, do contexto de vida deles. Então, uma psicopatologia que tem essa preocupação que o vento possa entrar no meu corpo e possa provocar isso, para nós é um quadro psicótico. Para eles é muito mais prevalente. Então, no DSM tem essa síndrome, por exemplo, está ali descrito isso como uma síndrome que está presente ali, prevista também. Exatamente por essa tentativa de aproximação cultural, porque o DSM ele se propõe a ser utilizado no mundo todo, assim como a CID. E nós temos, além do DSM, CID, o RDoC, agora temos também outros manuais menores e menos conhecidos de quadros psiquiátricos africanos, né? Tem um manual de doença mental chinesa, que é utilizado na China, mas a China, como é muita gente então usa esse manual e que nem chega para nós e que tem diferenças culturais muito importantes. Então, eu acho que ter esse olhar, acho ótima a tua pergunta, porque ela nos faz pensar do quanto a psicopatologia ela também tem a ver com um aspecto cultural, de onde é que aquilo aparece, né? Se nós pensarmos, nós estamos falando aqui de uma cultura oriental que é totalmente diferente da nossa cultura ocidental em muitos aspectos, mas dentro do mesmo país nós temos diferenças culturais importantes, né? De repente, se nós pegarmos alguém que mora no Rio de Janeiro, em Copacabana, na beira da praia e tal, o jeito de vestir, o jeito de falar, de se relacionar, pode ser considerado normal dentro daquele contexto, e se ela for se mudar para uma cidade aqui do interior do Rio Grande do Sul, de colonização alemã e tal, pode ser que a pessoa já na primeira semana seja diagnosticada como transtorno de personalidade histriônica, né? Sim, na verdade tem, mas é que dentro desse contexto aqui ninguém se veste assim, ninguém fala assim, ninguém se toca quando se fala, porque nós estamos falando dentro do mesmo país
diferenças culturais que são marcantes também. Em relação ao diagnóstico, a minha opinião pessoal é que, apesar das nossas tentativas de quantificar, qualificar, e muitas delas são subjetivas, a gente está tratando de um assunto tão mais complexo do que a nossa ciência atual é capaz de compreender. Eu acho que isso ainda se desdobra por muitos e muitos anos na tentativa de compreender essa grande complexidade que é a mente, o cérebro, né, o ser humano como um todo. Wilson, a tua tese que você defendeu falava sobre ansiedade, estado e traço. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa diferença também, já que as terapias cognitivas elas têm uma boa aceitação e bons resultados frente à ansiedade. E você fala também sobre aspectos atencionais. Você fala sobre a neuropsicologia, ou qual é esse aspecto atencional que você traz na tua tese de doutorado? Existem diversos vieses, né, no nosso funcionamento cognitivo, viés interpretativo, viés mnemônico, né, mais estudado em quadros de depressão, e na ansiedade, o tipo de viés cognitivo mais estudado é o viés de atenção, né, que é vamos dizer, um viés atencional, Gabriel, ele é um automatismo da minha atenção para estímulos relacionados ao conteúdo dos meus esquemas mentais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma fobia de aranha, né? Eu entro num ambiente, eu sou o primeiro a enxergar uma teia de aranha que tem no canto da sala. E não é que eu entre conscientemente procurando pela teia, mas a minha atenção ela vai procurar aquilo que para mim é significativo. Como eu tenho muito medo de aranha, a minha atenção automaticamente faz isso. Assim como um alcoolista que vai na casa de um familiar, de um amigo, quando abre a geladeira, lá é o primeiro que enxerga que tem uma garrafa de vinho aberta na porta da geladeira. Quem não bebe nem vi se tinha vinho na geladeira ou não, mas o alcoolista já enxergou aquilo automaticamente. O tabagista enxerga o cinzeiro quando entra no saguão do hotel, ele enxerga onde é que está o cinzeiro, né? E assim por diante. Quando a gente faz uma tatuagem, sai na rua, enxerga um monte de gente com tatuagem, está pensando em trocar de carro e tal, sai na rua, enxerga um monte de carro. Parece que todo mundo comprou o carro que você queria, né? Essa pessoa está com uma mulher grávida em casa ou com um familiar grávido e tal, começa a folhear a revista, vê um monte de foto de grávida, vai no shopping, enxerga um monte de grávida. Então, não é que está tendo uma epidemia, uma pandemia de grávidas por aí, mas é que a minha atenção está seletiva para isso. Então, dentro do contexto da psicopatologia, o viés de atenção ele serve para nos ajudar a entender tanto a gênese quanto também a manutenção dos transtornos de ansiedade. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tenho um quadro de ansiedade, uma psicopatologia qualquer dentro desse grupo de diagnósticos aqui, a minha atenção ela vai ser seletiva para aquilo que para mim é ameaçador. Então, nós podemos ter um paciente, por exemplo, que tem um estudo interessante que foi publicado, que pegaram grupos de veteranos de guerra com e sem transtorno de estresse pós-trauma, nos anos 70, 80 e 90 nos Estados Unidos. E aí, nos anos 70, tem os Estados Unidos se meteu na guerra do Vietnã, então nos anos 70, então eram ex-combatentes da guerra do Vietnã. Nos anos 80, os Estados Unidos não se meteu em nenhuma guerra significativa, não teve nenhum estudo, nenhuma guerra que tenha tido uma importância maior na história. E nos anos 90 teve a Guerra do Golfo, né, que os Estados Unidos se meteu. E aí eles compararam o viés de atenção nesses 6 grupos. Pacientes com TEPT do Vietnã, dos anos 80 e dos anos 90, e sem TEPT, mas que eram veteranos de guerra e tinham ido. E aí o que eles encontraram nesse estudo em especial aqui é que o viés de atenção ele é para estímulos relacionados aquilo que eu vivi, ou seja, os pacientes com estresse pós-trauma que foram para a Guerra do Golfo não tinham viés de atenção observado para estímulos relacionados à Guerra do Vietnã, que a geografia era diferente, o uniforme era diferente, as armas eram diferentes, enfim, o cenário era outro da Guerra do Golfo. Então, a seletividade ela é muito específica para aquilo que para mim é significativo. Então, se nós pensarmos em extrapolar isso para outros diagnósticos, né, ou para outros quadros clínicos, uma mulher que foi estuprada, ela pode ter um viés de atenção para estímulos relacionados à violência que ela sofreu. Não para a aranha, que um outro que é fóbico à aranha vai ter, ou alguém que é fóbico a rato, ou alguém que tem fobia de altura.
Então, mesmo estando falando do mesmo grupo de transtorno de ansiedade, o viés de atenção parece ser muito específico para aqueles estímulos relacionados com aquilo que a pessoa tem de conteúdo dos seus esquemas. Tudo para responder do meu doutorado em si, foram alguns estudos que foram realizados com escuta dicótica, né, que é um experimento que foi desenvolvido na década de 50, né, pelo Colin Cherry, 53 até, para ser mais preciso. Ele publica o primeiro artigo estudando a escuta dicótica, em que são em 2 canais auditivos, né, aqui, é apresentado 2 mensagens simultaneamente. E aí, o que ele descreve aqui é o fenômeno do coquetel, né? Que é aquela coisa de estar num congresso ali, eu e tu conversando, né? Na hora do coffee break, com aquele barulho de gente e tal, e aí atrás de ti alguém fala Gabriel, e aí tua atenção automaticamente vai para aquilo que o teu nome é um gatilho para ti poder perceber aquilo, né? Ou a mãe que está num jantar com a família e tal, portanto ela levanta e vai lá no quarto, e o bebê começou a chorar, ninguém ouviu, só a mãe ouviu que ele começou a chorar. Então, esse tipo de viés de atenção mostra a seletividade que a nossa atenção tem no canal auditivo. Aí, no canal visual, a gente utilizou o Visual Probe Test, que é um outro experimento em que é apresentado uma tela de computador, 2 estímulos muito rapidamente aparecem. Um está relacionado a uma imagem de alguém sangrando, por exemplo, né, com alguém cortando a boca, e outra uma mulher passando batom. Então, são 2 imagens muito parecidas, só que uma é um bastão de batom e a outra é uma pessoa que se cortou e está sangrando. Numa pisca rapidamente, uma pessoa, uma mulher secando o cabelo com um secador, e a outra é uma mulher com uma arma na cabeça para se suicidar, supostamente. E o que a gente viu é que pessoas que são mais ansiosas têm uma seletividade da atenção para aqueles estímulos relacionados à ameaça, né, de uma maneira mais frequente do que aquelas pessoas que têm um nível de ansiedade mais reduzido. Então, foram alguns experimentos. O Visual Probe utilizou a escuta dicótica, utilizamos também o Stroop emocional, que é um outro instrumento também, né, que foi desenvolvido por John Stroop na década de 30, ainda também do século passado, que também mostra essa seletividade, né, da nossa atenção para alguns estímulos. Então, enfim, foi testando esse viés de atenção que a literatura descreve em diferentes experimentos, e todos eles puderam apresentar, então, essa seletividade da atenção. Maior ansiedade de traço e estado está associada a maior viés de atenção do que quando comparado com indivíduos que têm menos ansiedade. Você, além de psicólogo, é um pouco historiador também, né? Você lembra de todos os nomes e todas as datas. Não, longe disso, sabe? Eu gosto muito de história, de fato, né? E até confessando aqui, assim, eu teria muita vontade de fazer o curso de história, sabe? Eu sou um historiador frustrado, eu me interessaria muito de fazer essa graduação. Não descarto que um dia ainda venha a fazer, mas de fato eu estou longe de ser um historiador. Mas você vê que eu estou aqui observando, né? Porque eu entendo de algumas teorias, né? A gente estuda, mas lembrar de todos os nomes, todas as datas, eu falei, ele gosta de história, ele vai fazer algum curso de história depois. Você está associado a algum laboratório hoje de pesquisa, ou você está fazendo pesquisa nessa parte de produção teórica, de estudo para os livros? Não, o último artigo que eu participei de pesquisa foi um estudo multicêntrico, e eu participei aqui do Brasil, mas como pesquisador independente, né, não vinculado a nenhuma universidade, uma instituição, que foi um estudo publicado na revista Frontiers, agora saiu mês passado, que é sobre o impacto da mudança que a pandemia da Covid-19 fez, né, na prática do psicoterapeuta. Então, a gente coletou dados, né, nessa pesquisa na Espanha, em Portugal. Então, tinha uma pesquisadora espanhola lá, em Portugal também, 2 pesquisadores portugueses, né, uma brasileira que mora lá, na verdade, e um português. Nos Estados Unidos, com a Universidade de Washington, lá também com um pesquisador de lá, e aqui no Brasil, né, e a gente avaliou a mudança, né, que a pandemia, a Covid e tudo mais trouxe na prática da psicoterapia, né, mostrando que talvez a realidade virtual possa, de alguma maneira, Gabriel, acabar modificando a nossa maneira de trabalhar com os pacientes. O teleatendimento, né, virou uma realidade que inicialmente existia um certo preconceito, né, e eu acho que esse ano 2020 acabou fazendo com que
a gente acelerasse esse processo que já estava no início, né, esse movimento acontecendo no mundo todo, e 2020 nos obrigou a ter que engolir goela abaixo nessa essa nova realidade. Então, nessa última pesquisa, é um estudo que foi realizado dentro desses moldes, mas eu como um pesquisador independente, né, não associado a nenhum laboratório específico e nenhuma universidade também. E como é que estão as evidências para as consultas online? A gente consegue fazer as mesmas coletas, ter as mesmas interpretações de resultado? Ou você acha que é uma realidade diferente, a gente vai ter que refazer os estudos para compreender essa nova modalidade de atendimento? Eu acho que não, acho que a gente pode pensar que tem algumas adaptações necessárias para a intervenção. Quando eu estou com um paciente presencial no meu consultório, né, eu posso ver o paciente todo, o movimento corporal dele, eu posso sentir melhor o impacto emocional que a intervenção pode estar tendo, do que quando a gente está fazendo uma intervenção por uma tela, assim como a gente está fazendo esse bate-papo aqui. Então, eu acho que isso requer algumas adaptações. Mas o que a gente tem de evidência, né, é de que funciona. A intervenção virtual, ela funciona, né? Que tem até alguns estudos anteriores à pandemia, até, Gabriel, inclusive um da Marsha Linehan, que ela participou também, mostrando que o próprio treinamento de habilidades em DBT poderia ser feito de maneira online, né? Então, tem pelo menos um estudo que eu conheço que já fala anterior à pandemia, né, que isso seria possível. E esse ano nós tivemos, né, então, todos os times que eu conheço, né, no Brasil, eles no momento estão com os grupos de treinamento de habilidades acontecendo de maneira virtual, e eu tenho trocado algumas ideias com alguns colegas, terapeutas DBT, enfim, que também trabalham com abordagem, e tem sido quase que consenso que é possível trabalhar nessa modalidade online, que dá para a gente fazer o treinamento de habilidades, e lógico, com algumas adaptações. Por exemplo, nós temos 2 profissionais que conduzem o treinamento de habilidades, um treinador e um co-treinador de habilidades. Uma das funções do co-treinador é, se caso algum paciente, durante o treinamento ali no encontro, se desorganizar emocionalmente, num encontro presencial, a função é dele de pegar esse paciente, sair para o corredor ou ir para uma outra sala para manejar a crise, para que ele não desregule os demais, e o treinador segue o treinamento com os demais que ficaram na sala. No mundo virtual, a gente tem feito esse tipo de situação ligando para o paciente, então o co-treinador liga para o paciente, ou ele chama de vídeo no Zoom, dá para dividir uma sala em separado e vão para uma sala em separado para poder manejar alguma situação. Então, são as mesmas situações que acontecem no presencial, elas seguem acontecendo no virtual. E aí a gente tem que pensar em adaptações, como essa, por exemplo, né? Em criar regras, por exemplo, não pode fechar a câmera durante o grupo, né? Não pode estar deitado na cama de pijama, tem que estar com uma postura como se eu tivesse ido para o grupo lá e tal, para poder adaptar, enfim, essa nova realidade do teleatendimento. Então, eu acho que sim, tem alguns ajustes, adaptações que são necessárias, claro, mas eu não conheço nenhum estudo mostrando que não tenha, mostrando que não há evidências de que funcione também trabalhando dessa maneira mais virtual. Wilson, antes da gente finalizar, um último tópico, saindo um pouco da psicoterapia, da federação, da tua história, aproveitando a oportunidade que você é um colega e atua em consultório, é professor também, queria falar um pouquinho sobre um tema que me chama muita atenção e eu gosto muito porque ele me preocupa, na verdade, que é o modelo de negócio do psicólogo clínico, né? A gente tem uma defasagem muito grande de discussões sobre isso na graduação. Primeiro, o aspecto financeiro, gestão de carreira, né? Em nenhum momento a gente tem conhecimento que você vai para o mercado ser um profissional liberal, né? Que você vai ser autônomo. Como é que você enxerga isso? Talvez seja até uma questão regional, né? Porque a gente mora longe, eu estou no estado de São Paulo, você no Rio Grande do Sul. Como é que você enxerga a carreira do psicólogo clínico? Como é que você começou o teu trabalho? Você sentiu dificuldades em algum momento de fazer a captação de pacientes? Você enxerga isso tendo uma solução hoje com os aspectos virtuais, online? Você acha que isso facilita na captação desses pacientes? Ou não? Você acha que a gente corre o risco de, através da internet, banalizar um pouco a nossa atuação?
porque a gente tem visto algumas manifestações online que às vezes fogem um pouquinho da ética e da conduta que a gente gostaria de ver nos nossos colegas. Como é que você enxerga um pouco do negócio da psicologia clínica? Sim, de novo, ótima pergunta. Quero ir de novo dentro da pergunta, tem várias perguntas, né? Assim, que pode ser discutido disso. Acho que pensando assim no aspecto da captação de pacientes, inicialmente, obviamente, é mais difícil da gente poder começar a ter uma demanda, né, para tornar o nosso consultório movimentado e sustentável, né? Mas isso eu vejo que é algo que a gente tem que tentar buscar algum tipo de especificidade no nosso trabalho, né? Utilizando, às vezes, o que eu noto é que nas graduações, muitos alunos acabam tendo a ideia de que quando eu me formar vai começar a minha carreira, vai começar a minha prática, e na verdade ela começa desde muito antes disso, né? A imagem que eu estou deixando para os meus colegas, né? Quem são os colegas de graduação que eu lembro, eu penso, essa aqui pessoa encaminharia um paciente se precisasse, quais são aqueles, esse aqui de maneira alguma encaminharia um familiar meu para se tratar com esse cara, né? Ou com essa colega. Então, assim, a gente poder entender que a nossa imagem como profissional está sendo formada desde muito cedo, que a gente não pode se contentar só com o que a graduação oferece, né? A graduação é muito pouco e a gente tem que buscar fora um complemento para poder conhecer mais e buscar encontrar o nosso estilo pessoal também para poder ver quais são o tipo de intervenções que para mim fazem mais sentido, que eu me identifico, enfim, que eu tenho mais condições de poder trabalhar e poder atuar. Então, enfim, acho que é um trabalho de fato, que ele é difícil e que, pegando um outro aspecto da tua pergunta, eu acho que nas nossas graduações poderíamos e deveríamos ajudar mais os nossos estudantes a como se preparar para o mercado de trabalho. Eu acho que às vezes tem tantas discussões inúteis, né, ou tão pobres dentro de um curso de graduação que poderiam dar espaço para outras discussões mais práticas e objetivas, como essa que perguntou, né, como fazer para captar pacientes, como fazer para... Eu vejo, às vezes, alguns colegas, né, em supervisão, em curso, assim, perguntando sobre como é que faz para ter um consultório mais movimentado, ter mais pacientes, está difícil viver da minha profissão. E uma das coisas que a gente tem que pensar é que se eu quero ter um consultório cheio de pacientes, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de perder os pacientes que eu já tenho. Às vezes ficam muito preocupados em captar novos e trata mal ou não faz um serviço de excelência com aqueles pacientes que já estão aqui comigo. Porque eles são o que vão me ajudar a encher minha agenda e eles são os que vão me indicar depois para os próximos pacientes que virão. Então, às vezes, ficam olhando lá na frente e sonhando com ter um consultório movimentado, com muitos atendimentos, né, ao longo da semana e tal, e esquecem de fazer o melhor com o seu paciente que está ali naquele momento, né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores que ocorrem. Eu vejo ferramentas como Instagram e outras mídias, né, que atualmente estão disponíveis, que não estavam presentes quando a gente começou, né, a trabalhar lá atrás, né, e que hoje muitos pacientes podem vir por ali. Então, fazer um trabalho bem feito, né, pautado na ética, né, sem apelações. Às vezes, a gente vê, assim, às vezes, muitos colegas, muitas colegas, enfim, fazendo lives que são extremamente interessantes, que dali pode vir, né, porque alguém está assistindo uma live ali aleatoriamente, gostei do que essa pessoa falou e tal, e aí vão procurar aquele profissional, né, às vezes coisas que podem ser feitas não com o intuito necessariamente de captar clientes, mas que vão ajudando a consolidar o nome da pessoa no mercado. Então, acho que participação em congressos, né, uma outra coisa que ajuda também a poder circular, ver e ser visto. Eu lembro quando eu fiz um dos estágios da minha graduação, tinha um coordenador do serviço, que era um psiquiatra, que ele dizia que congresso serve para você ver e ser visto. Se você vai num congresso e se atualiza, é sinal não, vai num congresso, eu dizia, se você vai num congresso e você aprende alguma coisa, é que você estava desatualizado. Porque tudo que é dito no congresso já foi publicado antes, já está sendo discutido na literatura antes, né? Então, o objetivo do congresso não é ir lá para aprender, né? Eu não concordo totalmente com isso, mas tem um quê de verdade nisso, né? Que a gente vai também pelo networking necessário ali naquele evento. Então, de poder circular no meio, de poder fazer um bom trabalho de contato com colegas, né, que possam dar um pouquinho, olha, o Gabriel, eu sei que é um cara legal, trabalha no estado de São Paulo, então tem um caso que eu posso indicar, vou encaminhar para ele, ele vai lembrar de mim também para me encaminhar depois
se a reciprocidade for verdadeira nesse sentido, dar retorno para o psiquiatra que encaminhou o paciente, discutir, né, com o colega, o psiquiatra, enfim, que está atendendo o caso, de uma maneira que os dois possam estar falando a mesma linguagem, melhorar nossa capacidade de poder se comunicar com outras especialidades, né? O terapeuta tem que conhecer de psicofarmacologia, mesmo não sendo um prescritor, ele tem que saber quais são as medicações, quais são as doses, que para efeitos estão associados, para poder discutir e contribuir o tratamento que está sendo feito pelo psiquiatra e vice-versa. Tem que conhecer um pouquinho de neuropsicologia para conversar com o colega que vai fazer a avaliação neuropsicológica do meu paciente, tem que conhecer um pouco, né, sobre outras áreas de conhecimento para poder ter essa comunicação e poder aproximar a minha prática do que o mundo está fazendo lá fora no meu consultório. Então, acho que é um trabalho bastante amplo que envolve essa preparação para uma prática clínica de sucesso. Muito legal. E para a gente finalizar, Wilson, o que você vê que são os próximos desafios, os desafios modernos ou pós-modernos, né? Pós-pandemia, se é que a gente pode falar dessa forma, dos terapeutas? Vamos até pensar a nível Brasil, assim, na nossa cultura. O que você vê como os próximos desafios da nossa profissão? Eu vejo que, assim, que um aspecto importante que a gente vai ter que ter é a gente poder abrir a nossa mente para essas mudanças que estão vindo, né? Então, o campo da psicoterapia ele tem se modificado. Eu acho que esse declínio das abordagens nomeadas é algo que a gente vai observar no futuro próximo, né? Que vai acabar acontecendo cada vez uma necessidade menor de eu ficar apegado a uma abordagem em si, de poder entender que cada abordagem ela é uma teoria e que a função dessas diferentes abordagens nos dá diferentes perspectivas do fenômeno da clínica, que é muito mais amplo do que uma teoria consegue dar conta. Então, acho que abrir a nossa mente para isso, acho que abrir também a nossa mente para a ideia do teleatendimento, para o uso de aplicativos, né, de inteligência artificial, de teleconsulta, de psicoeducação por internet, enfim, de recursos que estão cada vez mais batendo aí a nossa porta e que não adianta ficar esperneando quanto a isso, não gosto, não concordo e tal. É uma realidade. Eu posso não gostar dessa ideia, mas isso é uma realidade e os nossos pacientes, que hoje são crianças e adolescentes, são os pacientes lá do futuro e que eles estão crescendo já dentro desse universo das telas e tudo mais, e que acho que é muito difícil que um terapeuta que não se atualize para isso consiga sobreviver no futuro se não olhar para essas mudanças todas que estão acontecendo. Então, acho que a ideia dessas mudanças, né, que a gente tem observado, tanto na prática do profissional, quanto na abertura para outras áreas de conhecimento, ela é algo que provavelmente vai deixar um novo cenário, né, do campo da psicoterapia, né? Acho que nós vamos ter também uma mudança na maneira de pensar o diagnóstico em psicoterapia, que já está acontecendo esse movimento. Acho que os manuais que nós temos hoje disponíveis, nós pegarmos assim, CID-11 saindo daqui a pouquinho, aí a publicação já da versão final dela, o DSM-5, o RDoC ainda incipiente, mas já com algumas diretrizes já apresentadas ali, eles não são ainda manuais definitivos, né? Não são ainda o que a gente vai ter certamente daqui a alguns anos vamos ter novas reformulações baseadas na integração dessas maneiras diferentes de pensar e que um terapeuta que não esteja atento a essas mudanças vai acabar ficando para trás. Só para terminar com um dado aqui que eu acho que talvez nos ajude a entender um pouquinho do que eu estou tentando trazer, Gabriel. O conhecimento, a vida útil, né, a meia-vida do conhecimento em psicologia clínica é de 9 anos e meio. Ou seja, um terapeuta que há 10 anos não compra um livro diferente, não lê um autor diferente, não vai a um congresso, não faz uma supervisão, não fez uma pós nos últimos 10 anos, ele pode ser um excelente terapeuta, mas ele está desatualizado. Ele certamente não está oferecendo para o paciente dele o que tem de mais atual para ser feito. Então, às vezes, a gente vê colegas, né, que são muito bons, com consultórios movimentados, que, enfim, têm uma prática clínica muito sólida, mas que fazem aquela prática clínica lá dos anos 2000 a 2010 ali, ou da década de 90, ou às vezes da década de 80, e trabalham daquela forma, e não quer dizer que façam um desserviço, não é isso,
mas certamente o paciente dele não está recebendo aquilo que tem de mais indicado. Então, essa abertura para estar sempre estudando, para estar sempre aberto ao que vem de novo e poder ter essa capacidade de poder se reciclar e incorporar novas práticas na nossa atuação, ela é fundamental para o psicoterapeuta do futuro. Senão, vai acabar ficando para trás. O PsyChannel, esse canal, ele entra nessa lacuna de tentar levar conhecimento de uma forma mais fácil, né? Ou seja, através de um vídeo, de uma conversa sobre diferentes temas, porque muitas vezes o artigo científico não vai ser lido, por mais que nós temos muito material em português, a maioria do material acessível de forma gratuita, muitas vezes os livros não vão ser consumidos, os nossos conteúdos técnicos. Então, pode ser que através de uma conversa, de uma entrevista, né, de um insight, a gente consiga levar uma mensagem como essa que você acabou de trazer, inclusive baseada em dados, né? Se você está há 10 anos sem se atualizar na tua abordagem, na tua área de atuação, então você está provavelmente fazendo uma atuação tecnicamente antiga, tecnicamente desatualizada, né? Então, quem sabe através dos vídeos a gente consegue levar essas mensagens, já que nós estamos falando aí de modernidade, tecnologia e pós esse movimento da pandemia, onde esse meio digital ele ficou cada vez mais forte e com certeza ele é uma mídia hoje muito mais consumida, né? Wilson, queria agradecer muito as tuas contribuições, não só como psicoterapeuta, mas como presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, por estar aqui, dispor do seu tempo, para bater esse papo com a gente, falar sobre diversos temas, tanto da tua carreira pessoal, né, como sobre as teorias que a gente discutiu aqui. Então, queria agradecer muito a você por essa oportunidade e quem sabe numa próxima oportunidade, sem pandemia, a gente possa se encontrar presencialmente para bater novos papos. Certamente, um prazer ter tido essa conversa contigo, gostei bastante também e fico à inteira disposição para outras oportunidades aí. Desejo muito sucesso para o canal e conte comigo aí, com a federação também, enfim, para o que for necessário.